Então a gente conversou várias coisas sobre morte ao longo da semana passada, entre outras coisas que no exato instante em que a pessoa morre é aberta a sua sucessão, a lei e o testamento, né, os diferentes títulos de vocação hereditária chamam algumas pessoas a ocupar o lugar que era ocupado pelo morto. Por que o morto não pode mais ocupar esse lugar? Ele morreu, deixou de existir. Muito bem, Ivanari, perfeito. Morreu, deixou de existir, então alguém precisa ocupar o lugar deixado por ele, por isso que uma vez que ele morre, se abre a sua sucessão e essas pessoas são chamadas. E a gente viu também que por força do droit de césine, isso se opera de forma automática. Então, no exato momento em que o sujeito morre, os seus sucessores se tornam proprietários do patrimônio deixado por ele, tanto o ativo quanto o passivo. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Mas isso vocês lembram, e que o droit de césine, ou seja, essa transmissão automática aos sucessores, tem consequências importantes. Foi a última coisa que a gente viu na aula da semana passada, entre elas que a lei que rege toda a sucessão é aquela lei que estava vigente no momento da abertura, não importa que haja modificações legislativas posteriores. Então eu falei para vocês que hoje, por exemplo, no plano 2022, tem sucessão ainda que está sendo regida pelo Código de 16. Eu, na época que estagiava em vara de família, peguei um inventário que tinha sido aberto antes da vigência do Código de 16 e, portanto, ainda na época das ordenações com as modificações legislativas posteriores. Daí vocês tiram que a lei sucessória tende a permanecer no tempo e também no espaço. De toda forma, continuando nosso assunto, né, o direito à sucessão aberta, ou seja, o direito a receber herança, o direito a ser sucessor, a qualidade de sucessor, por força de disposição legal que vocês estudam lá em Teoria Geral do Direito Civil com o André. Todo mundo aqui pegou Teoria Geral do Direito Civil? Então vocês estudaram bens, e entre os bens imóveis, lá no artigo 80, inciso 2, lá da parte geral do Código Civil, está estabelecendo que o direito à sucessão aberta é, por força de lei, um bem imóvel. E isso tem repercussões, a gente vai conversar sobre algumas dessas repercussões hoje, mas isso é importante porque quem determina a natureza imóvel do direito à herança é a lei, que diz que o direito à herança é um bem imóvel, ainda que todos os bens deixados pelo morto sejam bens móveis. O sujeito pode ter morrido e deixado só dinheiro no banco, não importa, o direito à sucessão dessa pessoa continua sendo tratado como um bem imóvel para fins legais. Tudo bem até aí? Isso tem consequências, uma dessas consequências a gente vai conversar em instantes. De todo modo, isso daqui é algo que eu quero que vocês visualizem, para vocês compreenderem a importância não apenas do nosso componente como um todo, mas a importância do procedimento do inventário com a ultimação da partilha. Por quê? Porque a gente conversou que, uma vez aberta a sucessão, se transmite de forma automática todo o patrimônio ativo e passivo do morto para os seus sucessores. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, duas situações de pluralidade. A gente tem uma situação de pluralidade objetiva e uma situação de potencial pluralidade subjetiva. Como assim? Significa dizer que se o sujeito morre deixando uma casa, um apartamento, créditos, dinheiro no banco e assim por diante, tudo isso, todos esses objetos que compõem o patrimônio hereditário são tratados como uma coisa só. Ou seja, isso se trata, todos os bens que compõem bens, tanto os ativos como também passivos, são tratados como uma coisa só. O nome que se dá isso é universalidade. Vocês talvez se lembrem de universalidade porque vocês estudam isso lá na parte geral do direito civil. O que é uma universalidade? Nada mais do que um conjunto de bens, um conjunto de coisas que, ou por sua própria natureza ou por conta da lei, podem ser tratados como se fossem uma coisa só. Alguém sabe um exemplo de uma universalidade? Alguém aqui costuma pegar a estrada ali de Barreiras para Luiz Eduardo Magalhães? Ninguém costuma pegar essa estrada? Já pegaram alguma vez? Matheus, quando você está passando pela estrada, você olha para a direita assim, você vê um monte de cabeça de gado, não é isso? Na verdade, para São Desidério tem mais cabeça de gado do que para Luiz Eduardo. De toda forma, quando você vê assim cabeça de gado, você pensa, nossa, um rebanho. O que é um rebanho? Um rebanho é um conjunto de cabeças de gado, concorda comigo? São várias cabeças de gado, mas que podem muito bem ser tratadas como uma coisa só. Um rebanho nada mais é do que várias cabeças de gado conjuntamente. Um rebanho é a universalidade. Por quê? Porque apesar de ser composto por vários bens diferentes, vários semoventes, no caso, né? Vários boi, vaca e assim por diante, o rebanho pode ser tratado como uma coisa só. Nada impede que eu chegue com Thalita
e venda meu rebanho para ela como se o rebanho fosse uma coisa só, mas o rebanho não é só uma coisa só. O rebanho é o quê? Várias cabeças de gado, mas eu posso tratar o rebanho como se fosse uma coisa só. Outro exemplo, a Ana Paula hoje passou a tarde toda na biblioteca. O que é uma biblioteca? Nada mais do que um grande conjunto de livros, mas eu posso tratar cada um desses livros de forma isolada, evidentemente, mas do mesmo modo eu posso tratar a biblioteca como um grande conjunto de vários livros individualizados e tratar a biblioteca como se fosse uma coisa só. Vamos abstrair o fato de ser uma biblioteca de uma universidade pública, vamos pensar que é uma biblioteca minha, por exemplo, e um deles já fiz alguns testamentos, se não me engano foram 2. Em todos eles eu dispus da minha biblioteca. É verdade. Agora essa biblioteca está no mundo, depois eu conto essa história para vocês, está sendo gravado, não quero entrar em detalhes, mas eu deixei no meu primeiro testamento a minha biblioteca como legado para a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Então eu tinha muitos livros, eu tinha mais do que um carro popular ali de livros. Alguns raros, muito importantes, Pontes de Miranda, Carlos Maximiliano, Orozimbo Nonato, enfim, e eu deixei como legado minha biblioteca para a Faculdade de Direito da UFBA. Ou seja, eu tinha vários livros, mas na minha disposição testamentária eu tratei todos eles como se fosse uma coisa só. Isso, tanto a biblioteca quanto o rebanho, são universalidades por sua natureza. É fácil você identificar que é uma coisa só composta por várias coisas individualizadas. Aqui no caso da herança, se trata de uma universalidade por força de lei. A lei diz que no momento da transmissão, todos os bens, todo o patrimônio ativo e o passivo também, deixado pelo morto, tudo isso que compõe o patrimônio hereditário é tratado conjuntamente como se fosse uma coisa só. Tá? Então, há essa indivisibilidade da herança, porque a herança é composta por diversos bens, diversas coisas, diversos créditos, diversos direitos, diversas dívidas, diversas obrigações deixadas pelo morto. Todo esse conjunto, todo esse acervo patrimonial ativo e passivo é tratado como se fosse uma coisa só, é tratado como uma universalidade, e essa universalidade só vai deixar de ser tratada como universalidade após o processo do inventário, quando se ultimar a partilha. E o último assunto do nosso semestre, a gente vai passear pelo inventário e partilha, não vai dar tempo de entrar em grandes detalhes, a gente não tem carga horária suficiente, mas repito, eu todo ano ofereço um curso de extensão de inventários, conta com horas, vocês podem aproveitar como componente optativo também, e vale a pena. Sinceramente, sou eu que estou ofertando e eu que estou dizendo que vale a pena, mas o único investimento que vocês precisam fazer é o tempo de vocês, né? Então só daí já vale a pena. De toda forma, todo o patrimônio ativo e passivo deixado pelo morto é tratado como se fosse uma coisa só, pela lei, né? A lei trata tudo isso como uma coisa unitária, e todo esse patrimônio é transmitido de uma vez só para os diversos sucessores que são chamados a ocupar o lugar deixado pelo morto. Então, digamos que o morto deixou como filhos Leandro, Leonardo e Maraísa. Ou seja, o morto deixou 3 sucessores. Não importa quais são as classes de sucessores. Podem ser filhos dele, podem ser netos, pode ser um filho e 2 netos, enfim, não importa. A gente vai conversar sobre a vocação hereditária em outro momento, mas são chamados de uma vez algumas pessoas para ocupar o lugar deixado pelo morto. E o que acontece é que todo esse patrimônio hereditário, que, repito, é tratado como se fosse uma coisa só, é transmitido de uma vez, simultaneamente, para todos os sucessores. Em especial para todos os herdeiros. Por quê? Porque quando a gente vai falando de legado, eu já mencionei legado na última aula, mas vou repetir, o legado é uma coisa determinada e certa, não essa porção, essa fração do patrimônio hereditário. O tratamento é um pouco diferente, mas aqui falando de herança mesmo, em que o sujeito é chamado a ocupar uma fração do patrimônio deixado pelo morto, todo esse patrimônio hereditário é transmitido de uma vez só para todo mundo. Tá? Então, no momento em que Maiara morreu, Maiara é a morta, tá? No momento em que Maiara morreu, todos os seus sucessores, Leandro, Leonardo, Maraísa, são chamados de uma vez só a ocupar todo o patrimônio deixado por ela. O que isso significa? Significa dizer que todos os herdeiros são simultaneamente coproprietários de todo o patrimônio hereditário. Ou seja, no momento da transmissão, Leandro se torna proprietário da casa, do apartamento, dos créditos, do dinheiro do banco. Só que ele não é o único proprietário. Por quê? Porque ele não é o único herdeiro. Então, Leonardo também é chamado para ser coproprietário
da casa, do apartamento, do dinheiro do banco, do crédito. E da mesma forma, Maraísa também é chamada para ser coproprietária, junto com Leandro e Leonardo, da casa, do apartamento, do crédito e do dinheiro do banco. Tudo bem até aí? Então, por isso que eu falei que existe potencialmente uma pluralidade tanto objetiva quanto subjetiva. Por quê? Porque você tem potencialmente vários objetos compondo o patrimônio hereditário e todos esses objetos são transmitidos de uma vez só, como se fossem uma coisa só, para todas aquelas pessoas que se qualificam como sucessoras. Então você tem, claro, em se tratando de pluralidade de herdeiros, eventualmente vai haver herdeiro único, aí é mais simples. É tão mais simples que até o procedimento de inventário quando é herdeiro único é muito mais simples. E a melhor coisa do mundo é ser herdeiro único. Mas tirando isso, você tem várias pessoas, vários sucessores, que recebem simultaneamente a propriedade do patrimônio hereditário. Então você tem aí o que se chama, a gente aprende lá em Direito das Coisas. Quem aqui pegou Direito das Coisas? Stephanie, Gustavo? Stephanie, Gustavo, muito bem. Qual é o nome que se dá quando mais de uma pessoa é proprietária ao mesmo tempo da mesma coisa? Condomínio. Copropriedade ou condomínio, né? Então você tem aqui verdadeiramente um condomínio do patrimônio hereditário pelos sucessores. Por quê? Porque os sucessores são, ao mesmo tempo, coproprietários de todo o patrimônio hereditário. E é aí que a gente vai ter o processo do inventário da partilha. Para quê? Para, ao final da partilha, a gente poder identificar, né, o que é que vai ficar com cada um. Enquanto não houver a partilha, todo mundo é proprietário de tudo. Só que aí o que eu quero que vocês percebam é todo mundo, até a partilha, é proprietário de tudo. Mas ninguém, salvo, claro, herdeiro único, mas se não for herdeiro único, ninguém é proprietário de alguma coisa especificamente. Todo mundo divide a propriedade de tudo com os outros herdeiros. E é por isso que a gente vai precisar fazer a partilha. Por quê? Porque estado de condomínio, isso vocês vão ver melhor em coisas, o condomínio é muito problemático para o direito. O ordenamento jurídico detesta condomínio. Por quê? Porque condomínio é fonte de tensão, condomínio é fonte de conflito. Por quê? Porque Stephanie, que é co-herdeira de Iron, quer vender, Iron quer morar. E não quer comprar a parte de Stephanie. Ou então Stephanie quer alugar e Iron, tudo bem, até concorda em alugar, mas não concorda com o valor que ela quer de aluguel. Estão compreendendo? Stephanie quer fazer um imóvel comercial naquele lugar. Iron quer morar naquele lugar. Então, quando você tem mais de uma pessoa proprietária do mesmo bem ao mesmo tempo, isso é fonte de tensão. Por quê? Porque a gente estuda lá em Direito das Coisas, né, que o proprietário tem o poder de usar, fruir, dispor e reivindicar. Às vezes o sujeito quer usar e fruir, o outro quer dispor. E aí, como fazer? Né? Então a gente vai ver que o ordenamento jurídico brasileiro tende sempre a facilitar a extinção do condomínio. A gente vai conversar melhor sobre isso também aqui. Mas o ordenamento jurídico, inclusive, dá um prazo curto para a abertura do inventário. Qual é o prazo para a abertura do inventário? 2 meses, perfeito, Vitório. 2 meses, justamente porque para extinguir logo essa situação de condomínio entre os herdeiros, a gente sabe que na prática demora pra cacete para terminar o inventário e a partilha, mas aí é uma conversa que a gente vai ter em outro momento. O que eu quero que vocês visualizem é isso. Até o momento da partilha, todo o patrimônio hereditário é tratado como uma universalidade, uma coisa só, indivisível, que é de copropriedade de todos os sucessores. O que significa dizer que nenhum dos sucessores sozinho, salvo, é claro, caso de legado, mas a gente vai conversar sobre o legado em outro momento, tem um tratamento próprio, mas em se tratando de herança propriamente dita, nenhum dos herdeiros tem um direito exclusivo sozinho sobre um bem específico. Todos são coproprietários de tudo. Ou seja, eu sou proprietário enquanto herdeiro, mas ao mesmo tempo o meu direito de propriedade é conformado pelo direito de propriedade do meu co-herdeiro. Então eu não posso dar sozinho destinação exclusiva a nenhum bem da herança. Por quê? Porque o meu co-herdeiro é tão proprietário quanto eu tenho que respeitar o exercício do direito de propriedade dele também. Até aí tudo bem? Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, sinalize. E aí, eu mencionei que o patrimônio hereditário envolve não apenas o ativo, mas também o que significa dizer que você herda a casa, você herda o crédito, você herda a conta no banco, mas por outro lado você herda a dívida também, as obrigações deixadas pelo morto. Né? Ou seja, os herdeiros respondem pelas dívidas. Só que, no direito brasileiro, como parte de uma tradição histórica bem consolidada aqui,
os herdeiros respondem pelas dívidas do morto, mas nos limites das forças da herança. É o que a gente fala de responsabilidade intra-vires hereditatis. Vocês sabem que o direito civil tem um fetiche por latim, né? Responsabilidade intra-vires hereditatis nada significa dizer que os herdeiros respondem pelas dívidas deixadas pelo morto dentro das forças da herança. Ou seja, todos os herdeiros recebem tanto o ativo quanto o passivo, e o passivo pode consumir o ativo, ou seja, todo o patrimônio ativo deixado pelo morto, o imóvel, o dinheiro no banco, o carro, tudo isso pode ser direcionado para o pagamento das dívidas deixadas pelo morto, mas se faltar ativo para cobrir o passivo, ou seja, se ele morreu devendo mais do que tinha de patrimônio, aí os herdeiros não são obrigados a pagar o restante. Se quiserem, podem, mas nenhum herdeiro é obrigado a responder com o próprio patrimônio pelo excesso de dívidas do morto em relação ao ativo que o morto deixou. Tá? O que significa dizer que somente vai ser partilhado entre os herdeiros, essa é a noção que vocês precisam ter, somente vai ser partilhado entre os herdeiros o que sobrar após pagas as dívidas. Então, inclusive, durante o processo de inventário tem o procedimento de pagamento das dívidas. Por quê? Porque só vai ser partilhado o que sobrar depois de pagas as dívidas. E aí, se não houver ativo suficiente para pagar as dívidas, nada vai ser partilhado, nada sobrou. Mas também os herdeiros não vão ter que tirar do próprio bolso, não vão ter que comprometer o próprio patrimônio para pagar a diferença. Tá? E aí, isso é importante, porque até quando o sujeito morre não deixando nada, só dívida, por exemplo, quando minha genitora falecer, ela não vai deixar patrimônio ativo nenhum, só vai deixar passivo, né? Só vai deixar obrigações. Quando ela falecer, eu terei de abrir o chamado inventário negativo. O que é o chamado inventário negativo? A gente vai mencioná-lo quando estiver falando de inventário. É um procedimento de inventário que pode até ser feito extrajudicialmente também, em que simplesmente você afirma que o falecido morreu sem deixar nada a partilhar, sem deixar ativo a partilhar. Né? Isso é importante por quê? Porque se há inventário, você tem como provar para os credores do morto o que é patrimônio do morto, o que é o patrimônio do herdeiro, para que o patrimônio do herdeiro não responda pelas dívidas do morto. Tudo bem? Mateus. Professor, quando abre o inventário, o credor tem que descobrir que esse inventário está aberto e ir lá reivindicar o crédito dele, ou o juiz ou alguém chama esse credor para o inventário? Então, o que é que acontece? Na prática. Então, o que é que acontece? O credor, evidentemente, ele tem que ficar acompanhando o seu devedor, né, para evitar, entre outras coisas, esvaziamento patrimonial. Então, o credor diligente está acompanhando cadê o seu devedor. Mas, de toda forma, tem uma previsão do Código de Processo Civil de 2015 que fala que, uma vez aberto o inventário, haverá tanto a citação dos herdeiros que não se manifestarem junto com a petição inicial, com as primeiras declarações, vai haver intimação de Fazenda Pública, intimação de Ministério Público, se for o caso, e vai haver publicação de edital. Então, eu lembro que o Fabiano falou que chamava, mas como que chama? Como que o magistrado ia saber para quem que o mundo deve? Entendeu? Então, vai haver publicação do edital, e aí tem o processo de pedir para habilitar o crédito no inventário, isso é o simples, mas também se você tiver um inventariante honesto, que já é uma situação mais... mas o inventariante, ele não apenas traz o ativo, mas o inventariante tem de trazer o passivo também, tá? E uma coisa que eu esqueci de mencionar, se houver mais passivo do que ativo, ou seja, se o morto deixou mais dívidas do que patrimônio, ele morreu, como é o nome que se dá isso? Qual é o nome que se dá quando a pessoa tem mais passivo do que ativo? Insolvência, perfeito. Se o morto morreu insolvente, né, se o decujus é insolvente, tem de se abrir um procedimento de insolvência, justamente para que haja o pagamento equânime dos seus credores. Se ele era um morto empresário, individual, pode haver a declaração da sua falência, né, a decretação da sua falência. Se era morto civil, não exercia atividade empresarial,
insolvência civil, com as regras do Código Civil. A lei de falência tem um regramento próprio para empresário apenas. Para quem não é empresário, se aplica o procedimento de insolvência civil. Isso vai ser feito para que haja o pagamento equânime dos credores, ou seja, para que haja o pagamento conforme a lei e não simplesmente quem chegar primeiro recebe e quem chegar por último deixa de receber. Então isso é importante também. Equânime é proporcional, né? A dívida ou é... Vai depender da natureza de cada insolvência, porque a insolvência civil, o pagamento é proporcional, a insolvência empresarial, o pagamento segue uma ordem estabelecida na lei de preferência, privilégio e tudo mais em relação aos créditos. Então vai depender da natureza da insolvência, mas infelizmente aquilo é... E se os herdeiros não tiverem condição de arcar com os custos? Custos de dívidas? Então, o que vai acontecer é que os herdeiros não vão pagar do próprio bolso as dívidas. O que vai ser utilizado para o pagamento das dívidas é o patrimônio deixado pelo morto. Se a dívida for para além do patrimônio? Eles não respondem pelo excesso. Não respondem pelo excesso. É todo o ponto que a gente passou aqui os últimos 10 minutos. Tem uma parte depois que me fez, eu estava entendendo isso, aí tem uma coisa que você me disse que eu fui entendendo errado. Beleza. De toda forma, vamos ver aqui. Leandro morreu, deixando 300 mil em bens e 500 mil em dívidas, e 2 filhos, João Paulo e Daniel. Quanto é que João Paulo, quanto é que Daniel vão receber? Nada. Por que nada? Só partilha o que sobra depois de pagas as dívidas. Se tem mais dívidas do que bens, não partilha nada, né? E aí são os credores que vão ficar vendo navios. Leonardo morreu deixando 500 mil em bens e 300 mil em dívidas, e 2 filhos, Zezé e Luciano. E aí? Cada um recebe 100 mil. 200 mil dos dois. Não, porque não havendo menção a testamento, atado, a gente presume a divisão entre os filhos. Maraísa tem um filho, Gustavo, e uma filha, Simária. Maraísa morreu deixando uma casa avaliada em 300 mil, 200 mil depositados no banco, um crédito em face de Wesley no valor de 300 mil, uma dívida em face do banco JM no valor de 300 mil reais, uma dívida em face de Luan no valor de 300 mil reais. Como vai se dar a sucessão do patrimônio de Maraísa? Preciso ver o quê? A conta. O que é que eu preciso ver? O que é o ativo, o que é o passivo. Por quê? Porque haverá partilha entre os herdeiros se o ativo for maior do que o passivo. Não haverá partilha entre os herdeiros se o passivo for maior do que o ativo. Né? Então preciso verificar o que é ativo, o que é passivo deixado pelo morto. Casa avaliada em 300 mil reais. Ativo ou passivo? Ativo. 200 mil reais no banco. Ativo. Crédito em face de Wesley. Ativo. Ativo, né? Dívida em face do banco. Passivo. Dívida em face de Luan. Passivo. O que é ativo? Qual é o valor total do ativo? 800, né? Qual é o valor total do passivo? 600. E aí? 200 mil de crédito, digamos assim. A diferença entre ativo e passivo, 200 positivo, né? Portanto, haverá partilha entre os herdeiros de 200 mil. Muito bem. Dentro dos direitos hereditários, pessoal, Stephanie. Ninguém chama ela assim. Só Rafael que chama assim. Só Rafael que chama assim. Pessoal, o que é que acontece? Pessoal. Direito à sucessão aberta é bem imóvel por disposição legal, tá? Só que é um direito. Ser um direito significa dizer que o direito à sucessão aberta, ou seja, o direito a participar da partilha do patrimônio deixado pelo morto, caso sobre algo depois de pagas as dívidas. Isso é um direito, não é uma coisa. Está acompanhando? Eu tenho o direito à sucessão aberta, ou seja, eu tenho o direito a participar da partilha do patrimônio do morto, se sobrar algo depois de pagas as dívidas deixadas por ele. Eu tenho esse direito. Esse direito é um direito, não é uma coisa. Apesar de ser um direito tratado como bem imóvel. Por que eu estou falando isso? Parece algo técnico demais e até é. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque quem aqui já pegou contratos? Tudo bem. Vocês lá no contrato em espécie, né? Vocês estudam compra e venda, estudam doação, estudam permuta, estudam comodato, lembram disso? Todo mundo lembra, muito bem. Eu lutei muito para contratos em espécie ser
uma matéria à parte Meu na reforma sonho. do PPC, só eu votei a favor, nenhum outro professor votou a favor, porque entendem que direito civil não é tão importante assim, não foi. E André? Apenas eu. A única coisa que eu consegui foi colocar negócio jurídico com a matéria autônoma. A única. O resto tudo, cagaram. Está sendo filmado. Minhas críticas são públicas. Não tenho nada a esconder sobre isso. De toda forma, em contratos em espécie, vocês estudam compra e venda, estudam doação, estudam permuta, deveriam estudar pelo menos. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso envolve coisas. Quando você fala de compra e venda, você está falando de uma coisa que você está comprando. O vendedor, ele tem a obrigação de entregar a coisa. O doador entrega a coisa. Quem empresta, empresta uma coisa. Né? Falando de comodato, não estou falando de mútuo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando para compra e venda, para doação, para permuta, para o empréstimo, a gente está falando de bens corpóreos. Aqui, em direito à sucessão aberta, a gente não está falando de um bem corpóreo, a gente está falando do direito de participar da partilha dos bens deixados pelo morto, se sobrar alguma coisa, depois de pagas as dívidas. Tudo bem até aí? Então esse direito não é uma coisa corpórea, apesar de, claro, dizer respeito ao patrimônio deixado pelo morto. Né? De toda forma, por que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, o sujeito que recebe o direito à sucessão aberta, ou seja, que é titular desse direito de participar da partilha do patrimônio deixado pelo morto e tudo mais, quer transmitir esse direito para outra pessoa. E assim como o proprietário de uma casa pode vender essa casa, porque o proprietário tem o poder de dispor, né? Assim como o proprietário de uma fazenda pode doar essa fazenda, porque o proprietário tem o poder de dispor, o titular do direito à sucessão aberta pode dispor do seu direito e dar, entre aspas, esse direito para outra pessoa, transmitir, alienar esse direito para outra pessoa, de forma onerosa ou de forma gratuita. Mesmo não sendo coisa. Ele pode alienar. Só que a gente não fala que é compra e venda, a gente não fala que é doação, justamente por não ser coisa corpórea. É direito. Por isso que a gente fala de cessão. Quando a gente está dizendo respeito à alienação de coisa não corpórea, de bem não corpóreo, de um direito, transmissão de direito, a gente não fala compra e venda de um direito, a gente não fala doação de um direito, a gente fala cessão de um direito. Mas o que é a cessão da herança? Nada mais é do que o titular do direito à herança ceder, ou seja, transmitir para outra pessoa esse direito de participar da partilha dos bens deixados pelo morto, se sobrar alguma coisa depois de pagas as dívidas. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês verem como isso acontece. Um de forma onerosa, um de forma gratuita. Claro que não são os exemplos que exaurem as possibilidades, mas só para vocês visualizarem muito bem essa situação. Em primeiro lugar, eu posso dispor do direito para qualquer pessoa ou seria do tipo os meus herdeiros? Você pode dispor para qualquer pessoa. Se for para um terceiro, tem uma situação específica que a gente vai ver em instantes. Mas eu quero que vocês visualizem duas situações distintas. O seguinte, primeiro caso, Ariane e Larissa, confundo você com Renata. Ariane, Larissa e Renata foram chamadas à herança deixada por Edilane. Tá? Edilane morreu, deixou 3 filhas, um patrimônio vasto. Edilane, que é uma latifundiária do oeste da Bahia, várias cabeças de gado, várias fazendas, tudo mais. Ela morreu, deixou 3 filhas, Ariane, Larissa e Renata. O que é que acontece? Ariane está muito focada em criar os próprios filhos, está muito focada em estudar para fazer concurso público, nunca gostou muito de fazenda, não tem muito interesse de partilhar daquilo. Além disso, o inventário de Edilane vai ser um inventário complicado, porque há uma série de dívidas que precisam ser contestadas, algumas estão prescritas, mas estão cobrando mesmo assim. Tem dívida que está em fase de liquidação, então está esperando ver qual é o valor da dívida, enfim, uma dor de cabeça do cacete o inventário de Edilane. E a Ariane não tem tempo, interesse e disposição para lidar com aquilo. O que é que a Ariane fala? A Ariane vira para Iron e fala o seguinte: Iron, minha mãe morreu, eu tenho direito a 1/3 da herança dela. Ela deixou algumas fazendas, cabeças de gado, mas também deixou algumas dívidas.
e eu não estou muito afim de participar desse inventário. Eu não gosto muito das minhas irmãs e o clima já não é muito bom. Se a gente for brigar em coisa de inventário, vai acabar com a família, não tem interesse. Você tem interesse de ficar na minha posição? Faz o seguinte, você me paga agora, no ato, R$1 milhão. E aí você disputa com minhas irmãs o que é que vai caber no seu 1/3 da herança deixada pela minha mãe. E Iron olha assim, vê que é uma perspectiva interessante, ele acha que, com base naquilo que ele estudou do patrimônio deixado pela morte, ele acha que vai ser uma operação vantajosa, porque ele vai desembolsar R$1 milhão agora, mas lá na frente, daqui a alguns anos, pode ser que ele receba 10 milhões naquele 1/3 da herança deixada por Ed Lang. Então Iron vai e assume o lugar de Ariane naquela sucessão. Primeira situação, conseguiram visualizar? É claro que esse contrato é um contrato aleatório. Porque o que significa dizer que um contrato é aleatório? Muito bem, mas de forma técnica, né, significa que Iron não sabe ao certo a extensão da vantagem que ele vai obter com esse contrato. Por quê? Porque ele está adquirindo uma posição naquela sucessão, só que ele não sabe exatamente quais são os bens que vão caber no quinhão dele, se é que vai caber algum bem. Por quê? Porque eventualmente as dívidas podem ser maiores do que o ativo e ele ficar sem nada. Ele está fazendo um investimento, né? Mas é um investimento aleatório, porque ele não sabe a extensão do benefício que ele vai ter. Tudo bem até aí? Outra situação completamente diferente. 3 irmãs, Thalita, Vitória e Ivanária. Tudo bem até aí? Tudo bem? Carla, mãe das 3, morreu. Deixou Thalita, Vitória e Ivanária. O que é que acontece? Thalita é muito pobre. Thalita é muito pobre. Muito pobre, muito pobre, muito pobre. Nunca estudou, fez faculdade, mas não levou muito a sério, não fazia estudo dirigido, né, Thalita? Não fazia as leituras. E então, acabou não fazendo nada da vida. A mãe sempre sustentou, a mãe sempre chegou junto, bancou tudo. Thalita nunca fez nada. Vitória, funcionária pública, relativamente bem de vida, né? Funcionário público não é rico, mas sobrevive. E Ivanária, empresária de sucesso. Gostei. Tudo bem até aí? Carla morreu deixando um patrimônio. Ivanária, empresária de sucesso, entre aspas, não precisa daquela herança. Já é rica, não precisa daquilo para nada. Vitória tem interesse de receber aquela herança, um dinheirinho a mais, vai quitar o apartamento dela, enfim. E Thalita tem uma mão na frente e outra atrás. O que acontece? Ivanária, que é empresária de sucesso, não precisa daquilo, não tem interesse naquilo, poderia, e a gente vai ver isso daqui a pouco, renunciar e dizer, não quero, se vire aí essa herança, que em vez de ser partilhada por 3, nesse caso seria partilhada meio a meio entre Thalita e Vitória. Tudo bem até aí? Só que Ivanária não tem interesse que aquela herança seja partilhada meio a meio. Por quê? Porque ela considera que Thalita, a irmã fudida, precisa mais do que Vitória, a irmã que é remediada. Aí o que é que Ivanária faz? Ivanária transmite para Thalita os direitos dela de forma gratuita. Ou seja, Thalita, nessa herança, vai participar com o terço que competiria a ela como filha e com o terço que competiria a Ivanária. Thalita vai receber 2/3 do patrimônio deixado por Carla, Vitória vai ficar com 1/3. Em um caso, no primeiro caso, a gente tem uma herdeira cedendo a posição dela de forma onerosa, que se equipara a compra e venda, não é compra e venda porque direito à sucessão aberta não é coisa, mas é uma cessão onerosa dos direitos hereditários. No outro caso, a gente tem uma irmã cedendo de forma gratuita a posição hereditária dela para outra, o que se equipara à doação, mas não é doação porque a gente não está falando de coisa, a gente está falando de um direito à sucessão aberta. Então Thalita, repito, vai ficar com o dela por força de lei, com aquele terço, mais o quinhão que competiria a herdeira que cedeu os direitos hereditários para ela. E percebam também, Ivanária, isso dialoga com a pergunta que você me fez, em um caso, ou em uma cessão onerosa, tudo bem, para um terceiro, estranho à sucessão,
No outro caso, houve uma cessão gratuita para um co-herdeiro. Mas isso não significa que a cessão gratuita é sempre para co-herdeiro e que a cessão onerosa é sempre para terceiro. Nada impediria que a cessão feita por Ariane para Iron fosse gratuita, nada impediria que a cessão feita de Ivanária para Thalita fosse uma cessão onerosa, nada impediria. Tudo bem até aí? Matheus. Professor, se Carla tivesse dado a Ivanária doado, quando em vida, um imóvel, e Ivanária renunciasse à herança para as outras duas irmãs, as outras duas irmãs poderiam chamar ela a ter que devolver, entre aspas, o dinheiro da casa ou o equivalente à casa de volta porque fazia parte da herança, já que... Então, a gente vai estudar isso lá no final do semestre, que isso se faz através de um procedimento chamado colação. Tá? Colação, que é justamente esse procedimento de quem recebeu antecipação de herança feita em vida, é chamado a colacionar esses bens justamente para equiparar os patrimônios, mas uma coisa de cada vez. Aí já é algo que simplesmente nesse momento agora não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Posso voltar atrás da sessão? Então, uma vez que você fez a cessão, é equiparada a doação, você só poderia voltar atrás caso fosse um exemplo análogo à revogação da doação por ingratidão. Naqueles casos em que o donatário, que aqui no caso não é donatário, é o cessionário de forma gratuita, agiria como o donatário ingrato, que aí gera a revogação da doação. Mas nesse caso, a pura e simples revogação. Tá, por quê? Porque a cessão ela é bilateral. E sendo bilateral, em regra, uma das partes não pode sozinha acabar com os efeitos de um negócio bilateral. De toda forma, essa cessão da herança precisa ser feita por escritura pública. Tá? E vocês vão lembrar, isso lá de parte geral também, que negócio jurídico de alienação de imóvel, alienação de disposição, gravar imóvel, acima de 30 salários mínimos exige escritura pública. Aqui independe do valor, tá? Ainda que o quinhão hereditário seja inferior a 30 salários mínimos, ainda assim se exige a escritura pública, porque é norma específica dizendo que cessão de herança precisa ser feita por escritura pública, então independe do valor. Tudo bem? Isso não precisa ser registrado no cartório de imóveis, a cessão de herança não precisa ser registrada no cartório de imóveis. Por quê? Porque só vai haver eficácia em relação ao registro de imóveis ao final do inventário com a partilha. O que vai ser levado para o registro de imóveis é lá o documento que você vai extrair após ser finalizada a partilha. A gente vai conversar sobre auto de partilha, formal de partilha, esboço de partilha, é a coisa mais burocrática do mundo, mas a gente vai conversar sobre isso lá no final do semestre. De todo modo, em relação ao registro de imóveis, não se preocupem, cessão de herança não precisa ser levado ao registro de imóveis, porque o que vai ser levado, repito, é a partilha ao final do inventário. Mas, se você quiser dar eficácia a terceiros, né, não apenas aos herdeiros, mas a todo mundo, isso vai ser registrado no cartório de títulos e documentos. A escritura pública, não basta fazer escritura pública, você chega a escritura pública você faz no cartório de notas. Você vai no cartório de notas, faz a escritura pública de cessão, aí você chega com essa escritura pública no cartório de títulos e documentos, que é outro cartório, e faz o registro dessa escritura pública para que haja a devida publicidade, né, conforme previsto no nosso ordenamento jurídico, e havendo essa publicidade com o registro no cartório de títulos e documentos, terceiros são vinculados a isso. E algo muito relevante, eu só posso ceder herança, eu tenho um limite temporal para ceder herança, eu só posso ceder herança a partir do momento em que a sucessão se abre. E aí eu pergunto, por quê? Eu só posso fazer cessão de herança depois. Pessoa Não existe herança em pessoa física. Perfeito, Renato. Artigo 426 do Código Civil, que fala não será objeto de contrato, aqui no caso contrato de cessão, herança de pessoa viva. Hoje em dia a doutrina vem discutindo muito, vamos aprovar pactos sucessórios, não vamos, mas hoje o que prevalece, o que está na lei é unânime praticamente na jurisprudência, não cabe contrato em relação à herança de pessoa viva, portanto, essa sucessão só pode ser feita depois de aberta a sucessão. Fiz antes, e aí, negócio nulo. Negócio nulo não vai produzir efeitos, não entra no plano da validade, mas se opera a incidência da norma invalidante. Por quê? Porque é proibição evidente do nosso ordenamento jurídico.
Se